Hoje é dia 17/4, nós vamos começar a nossa aula de análise sensorial de número 5. Vamos começar falando um pouquinho sobre a preparação e a apresentação de amostras, né? Então, quando a gente realiza uma análise sensorial, é muito importante que a gente tenha o livro de registros, tá? Ou um caderno de registros, onde vocês irão anotar tudo sobre o produto que vocês vão realizar a análise sensorial. Desde a origem do produto, né? A identificação do produto, a quantidade do produto, tudo isso é muito importante. Por quê? Para que a sua pesquisa ela possa ser replicada ou repetida. Isso é muito importante anotar essas informações. A amostra, todas as amostras, elas devem ser do mesmo lote. Vamos para um exemplo, então. Se eu vou trabalhar com queijo, né? Análise sensorial de queijo. Todos têm que ser do mesmo lote. Por quê? Porque isso influencia nos ingredientes ou no tempo de maturação desse queijo. Tudo isso influencia na amostra, tá? E outra coisa que é bem importante a gente anotar são todas as condições de armazenamento que está acontecendo com essa amostra, tá, gente? Então, tudo isso é muito importante. Depois, para a preparação das amostras, né? O que é importante? Tem que ser uniforme. Então, lembra que eu mostrei para vocês, num caso de um bolo que a gente faça, que quando a gente corta todinho ele, o que vai acontecer? Aqueles pedaços que ficam na borda, né? Fazendo aqui de novo, ó. Aqueles pedacinhos, esse pedacinho, por exemplo, aqui, ó, ele é diferente de um pedacinho do meio do bolo. Então, ele tem que ser o mais uniforme possível, tá? O tipo da equipe sensorial. A gente já falou que existem equipes treinadas e equipes não treinadas, né? Os tipos de teste. Esse tipo de teste aqui, gente, eu ainda vou dar uma aula teórica para vocês conhecerem. Mas na última aula a gente falou um pouquinho sobre o teste de escala hedônica, que vocês até realizaram a formativa de vocês. Isso também é um tipo de teste de análise sensorial, tá bom? A gente tem que padronizar, mais uma coisa importante para a gente anotar lá no livro de registros. Como eu preparei esse alimento? Então, se foi um pudim, quanto tempo ele ficou em cozimento? Qual que foi a temperatura? Tudo isso é muito importante na análise sensorial, tá? Para ter o quê? Para ter como a gente pode falar? Para ter um padrão, né? Como fala? Padronizar, né? A preparação da amostra a fim de diminuir as pistas. Então, às vezes você quer fazer lá uma vitamina rosa, né? Algumas meninas lançaram esse produto na minha formativa. E às vezes a gente quer disfarçar o rosa, né? Como que a gente vai disfarçar esse rosa? Então, a gente tem várias opções para fazer isso, com corantes, ou colocar uma luz vermelha na cabine, a gente tem várias opções. Misturar todas as unidades para depois porcionar. Isso eu também expliquei em sala de aula, no caso do iogurte. Às vezes a gente compra o iogurte para fazer degustação. O correto, mesmo sendo do mesmo lote, é misturar todos esses iogurtes, tá bom? E às vezes a gente precisa de um alimento suporte, né? Que a gente chama de veículo. Ai, professora, mas como que é esse alimento suporte? Se eu vou realizar análise sensorial de uma geleia, eu preciso de uma bolachinha ou de uma torradinha. Essa bolacha, essa torrada é o veículo, tá? Que vai levar a sua geleia, para ela ter caráter de geleia, porque senão o provador vai achar que é um doce e não uma geleia, tá? E isso tem diferença. E alguns casos a gente precisa de uma diluição.
No caso, por exemplo, de alguma especiarias, né? Que vocês são craque em especiarias, fizeram até seminários sobre especiarias no terceiro semestre. A gente precisa de um molho branco para fazer essa análise sensorial dessa especiaria, certo? E aqui a gente tem um exemplo, né, da apresentação da amostra. Então, olha só, quando a gente vai, né, colocar uma amostra na frente do provador, sempre ela tem que ter 3 dígitos, sempre, tá? Aqui tá um pouquinho ruim de visualizar, né, gente? Deixa eu tentar tirar essa coisa aqui, né? Aí, ficou melhor, né? Então, voltando lá. Sempre tem que ter 3 dígitos, né? Nas amostras, olha lá. 275, 803. Mas a gente precisa evitar, não é que é proibido o uso do zero, né? Então, aqui a gente trocaria esse zero por outro número, tá? Tem que ter uma ficha de controle e tem que ser a disposição tem que ser diferente para todos os provadores. Então, nesse caso aqui, ó, eu coloquei primeiro a amostra 275, depois a 803 e depois a 996. No próximo provador, eu troco a ordem, tá? E o que vai estar escrito, né, nessa ficha? Prove, por favor, a amostra de tal coisa que eles são apresentados e indique, de acordo com a escala, sua opinião relativamente a cada uma delas. Marque um X a classificação que corresponde à classificação que atribui a cada amostra. Daí, o provador vai provar e vai colocar um X no que ele acha ali naquela ficha, tá, gente? Existem vários tipos de ficha, né? A gente está exemplificando aqui que é importante você colocar um enunciado ali antes, né, de colocar a escala. Certo, gente? E depois a gente vai para a apresentação de amostra. Como que vai ser essa amostra lá na frente do provador? Então, tem que ter uniformidade, né? Então, a quantidade tem que ser igual para todo mundo. No mínimo 15 ml ou 30 gramas para provador treinado. E se for provador não treinado, a gente já usa um pouquinho a mais, que ele vai ter que provar mais, tá? De 30 ml ou 60 gramas, certo? Depois a gente vai para os utensílios, né? Os utensílios, os recipientes, eles têm que ser padronizados e eles têm que ser limpos, tá, gente? Então, se eu for usar um tipo de copinho, eu tenho que usar o mesmo copinho para todos, o mesmo tamanho, a mesma cor, tá bom? Porque isso pode influenciar no teste também. E qual é a melhor temperatura para fazer o teste? É a temperatura ambiente. Mas não podemos esquecer que se for um sorvete, né, ou uma sopa, isso daqui a gente não vai levar em consideração, tá bom? E por quê que a melhor temperatura é a temperatura ambiente? Nós já estudamos em uma aula que entre 10 e 37 graus é a temperatura que a gente consegue ter essa maior sensibilidade, certo? Então, por isso, a temperatura ambiente é a melhor. Gente, para essa aula era isso. Daí eu queria mostrar para vocês que os registros que a gente realiza para análise sensorial são importantes, porque esse livro de registro, né? Esse livro de registro, ele tem que ter todas as informações. O que você vai explicar para os seus provadores, né? Como que você vai tabular esses resultados? Qual que é o tempo que você leva para preparar a amostra? Então, tudo isso, todas essas informações, né? Elas são muito importantes, tá? Então, é só para deixar aqui, né, gente, esse material aqui, eu não coloquei na apostila de vocês, tá? Tem no site das Duas Rodas, mas eu acho que é bem importante também, tá bom? Toda essa parte aqui, ó, tá? Vocês vão ter na aula, e eu acho que é importante vocês darem uma lida aí com calma, dar um pause e ler essa parte aí, que o livro de registro ou o caderno de registro, aonde você vai ter essas informações, depois elas podem ser consultadas, né? Hoje, gente, vocês têm a disciplina de análise sensorial como uma disciplina.
né? Mas amanhã, se você vai realizar um TCC, uma monografia, uma dissertação, uma tese sobre um produto, realizando análise sensorial, esse livro de registro, ele vai servir para você escrever seus resultados de pesquisa, né? Então, por isso que é tão importante o livro de registro ou caderno de registro. Ok, pessoal? Então, eu vou gravar mais uma aula, né, a continuação para a semana que vem. Não é uma aula longa, mas é muito importante, tá? Quando a gente voltar presencialmente, nós vamos realizar as nossas aulas práticas. Vocês podem ficar tranquilos, tá bom? Um grande beijo.